Vou começar da forma certa, vou começar orando. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo o nosso coração nesse tempo. Queria que você fechasse teus olhos, abrisse o teu coração, levasse a tua alma e o teu espírito, aquele que é Senhor da tua vida, aquele que nos conhece no mais secreto, aquele que está de braços abertos e querendo ministrar nosso coração essa noite. Querido Pai, amado Deus, Senhor Jesus, nós louvamos o teu santo nome, exaltamos o teu nome e te agradecemos, Pai, por essa quarta-feira tão especial, ao qual o Senhor soprou o teu Espírito Santo em nós, a tua misericórdia nos alcançou, foi renovada nesse dia, tivemos saúde para cumprir as nossas funções, glorificamos ao teu nome, Pai, em tudo que nós fizemos. E nós queremos agora, Pai, nesse tempo, convidar o Senhor a ministrar o nosso coração, sermos ensinados pelo teu Espírito Santo. Então, Pai, em nome de Jesus, tudo que for atrapalho, tudo que for aflição do nosso coração, seja deixado de lado agora. Então, somente o teu Espírito Santo venha a nos conduzir nesse tempo à luz da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Maravilha, gente querida? Vamos dar sequência ao que a gente já estava estudando, né? Na verdade, o livro Encorajamento, que é a base disso tudo, é o livro de Ruth. Então, não sei se vocês durante a semana leram o livro, quantos já conhecem o livro, já leram um livro curtinho, né? Sempre vale a mesma deixa. Quem não leu ainda, aproveite e lê. Quem já leu, leia de novo. Quem já leu mais uma vez, leia mais uma vez, que sempre Deus vai falando ao nosso coração cada vez mais. Hoje a gente segue no capítulo 1, a partir do versículo 6. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Andréia vai dar a leitura e a sequência para a gente aqui. Maravilha? Vamos lá. Amém. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os que morreram, e comigo. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que tu vá, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chameis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da saga da cevada. Da saga da cevada. Maravilha. Isso. A gente começou no 6 e a gente finalizou no 22. Óbvio que a gente pulou alguns versículos, ficou compacto essa leitura, mas deu para entender a ideia do que o autor queria apresentar aqui para a gente. A ideia de que Noemi avisou as noras, falou: vocês podem ir para casa de vocês não precisam me seguir. Eu vou voltar para Israel,
porque ela ficou sabendo que lá naquele momento já tinha passado a fome, a coisa estava se estabilizando, a vida estava voltando à devida normalidade, digamos assim, e ela, por ser natural dali, ela ia voltar para a região dela, né, onde seria a cidade mãe dela. E ela falou: vocês não precisam me seguir. Aí, no discorrer disso, a gente pulou um pouquinho, né? Mas uma das noras chora e se afasta dela, segue, que é a órfã, casada com outro filho que já é falecido. Mas Ruth permanece com ela. Ruth continua com ela. Ruth diz assim: não, essa passagem é linda. É usado muito em casamentos, inclusive até o pastor Daniel e a Jerusa já dividiram com a gente aqui, né? Que os votos de casamento deles foram com base nisso também. Então, é muito lindo o que discorre na sequência. Então, o nosso estudo vai ser muito especial, porque vai estar falando algo sobre a profundidade da gente caminhar com pessoas nos encorajando, com pessoas que nos motivam no meio da caminhada. Então, é por esse caminho que a gente vai percorrer nesse tempo. Maravilha, gente? Aqui o pastor José Dac, ele coloca uma palavra de reflexão. Diz assim: para fazer uma jornada bem-sucedida, é imprescindível manter um ambiente incentivador. É fundamental ter bons companheiros na hora da necessidade. Você deve selecionar bem aqueles que irá levar na viagem. Veja se as pessoas que desejam caminhar com você têm os mesmos valores que você, pois valores comuns fortalecem a amizade. Veja também se essas pessoas estão comprometidas com o seu Deus. O autor John Maxwell diz que as pessoas à nossa volta determinam o nosso sucesso. Quem são as pessoas ao seu redor que merecem o seu crédito do seu sucesso? Você pode citar alguma dessas pessoas? Ele coloca a primeira perguntinha para a gente aqui. Quem são as pessoas que rodeiam o seu dia a dia, que fazem parte da sua caminhada? Aqui, especificamente, ele não está falando da caminhada cristã. Ele está falando quais as pessoas que rodeiam a sua caminhada. Nesse tempinho, dessa avaliada, dessa pensada. Quem são as pessoas que realmente caminham com você no dia a dia? Essas pessoas, elas merecem o seu crédito pelo que você tem caminhado nesse tempo? A sequência diz assim: Noemi descobriu a pessoa ideal para a sua jornada. Isso não aconteceu nada por acaso, foi uma obra de Deus. Na relação das mulheres notáveis da Bíblia, a figura de Ruth é uma das que mais se sobressai, especialmente porque ela triunfou pela sua fé sobre os problemas da vida e se tornou parte da genealogia de Jesus. No estudo passado a gente enfatizou isso, né? Noemi é a bisavó de Davi. Então foi algo muito forte, muito forte. E o Ruth segue a mesma genealogia de Jesus. Voltamos à pergunta das pessoas que rodeiam o seu dia a dia da sua caminhada. Veja só. Considere as seguintes questões sugeridas por John Maxwell ao analisar as pessoas ao seu redor. Preste bem atenção. As pessoas que andam junto com você na sua caminhada. Quem essas pessoas influenciam? Agora, deixa vir no seu coração as pessoas que você lembrou que fazem parte da sua caminhada. Quem que essas pessoas influenciam? Quem são os seus mentores? Quem elas ouvem? Quem dita a vida delas? Quem dita o caminho, o rumo da vida delas? Os heróis nos ensinam muita coisa sobre quem vão influenciar e como farão isso. Primeira perguntinha. Quem essas pessoas influenciam? Segunda perguntinha. Quem vão influenciar? Essas mesmas pessoas que você pensou, que caminham no seu dia a dia, na sua jornada, quem essas pessoas vão influenciar? Você pode julgar o nível atual de eficiência dessas pessoas na liderança, conhecendo quem elas influenciam. Então, as pessoas que caminham junto com você,
que fazem parte da tua caminhada, como eu citei, não necessariamente a caminhada cristã, o teu dia a dia. Essas pessoas influenciam quem? Quem que elas têm influenciado? Quem são as pessoas que elas têm influenciado? Terceiro, a influência delas está aumentando ou está diminuindo? Você será capaz de saber se alguém é um ex-líder ou um líder em potencial, examinando as oscilações em seu nível de influência. Olha quanta perguntinha só nesse começo. Olha quanta perguntinha muito interessante para a gente poder entender isso. As pessoas que você pensou, ou especificamente a pessoa que você pensou, essa pessoa, ela é uma pessoa que influencia de que forma as pessoas ao seu redor? Não está falando exatamente de você, mas na tua análise, essa pessoa que você lembrou, quem que as influencia? Do que ela se alimenta? Quem que rege a vida dela? Quais são os princípios que regem a vida dessas pessoas, ou especificamente dessa pessoa? E fechando, né? A influência dela está sempre aumentando para mais pessoas, ou a influência dela acaba sempre trazendo mais para o ego dela, diminuindo mais a influência das pessoas? Muito interessante esse ciclo de perguntas aqui que o pastor colocou para a gente. Muito interessante. Lê esse comecinho para a gente aqui, mano. Lê esse comecinho. Aqui tá aqui. O versículo 6 nos informa que com a morte dos filhos, Noemi decide voltar à sua terra, Israel, pois ouviu falar que a fome havia acabado ali. As suas duas noras, Ruth e Orfa, a seguiram, mas ela tentou convencê-las de que não seria um bom negócio irem com ela para Israel, visto que teriam tremendas dificuldades em razão das diferenças culturais e religiosas. Então, Orfa, após uma breve expiação, chorou com a sogra, beijou-a e voltou para seu povo e para seus deuses. Quantas pessoas em nossos dias estão agindo como Orfa? Comovem-se e demonstram seu apoio pela obra de Deus, e, no entanto, seguem o seu próprio caminho, desprezando o apelo do Espírito, a entrega total ao senhorio de Cristo? É muito interessante essa colocação do pastor aqui, muito interessante. Ela descreve o que no comecinho a gente conversou aqui, eu expliquei isso, né? Exatamente no versículo 14, se você tiver com a tua Bíblia aberta, Ruth 1, versículo 14. Fala assim: então de novo as duas, né, choraram em voz alta, e Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. A gente vê dois contrastes. Uma chora, né, se lamenta, mas deixa a sogra. É bom deixar a sogra às vezes, Isaías. Eita benção. Mas a outra se apegou à sogra. Então, são dois contrastes muito interessantes. Por isso que, como a Andrea falou, quantas vezes as pessoas aceitam a Cristo, as pessoas caminham na igreja, as pessoas fazem parte do ministério, as pessoas se movem, mas ao meio do caminho chora, se lamenta e se afasta do Senhor. Às vezes é imperceptível, mas às vezes toma a decisão mesmo, chora, se lamenta, mas sai da presença do Senhor. Então, aqui é um dos primeiros contrastes que a gente vê. Às vezes o choro, a situação, o sentimento vai aflorando, mas não é exatamente isso que faz a roda girar. É a decisão certa, é o permanecer, é o caminhar, é o continuar a jornada. Continuar a jornada. Amém? Lê sequência pra gente aqui, mano. Podemos vê-la mesmo? Uhum. Ruth, porém, agiu diferente. Quanto mais sua sogra tentava demovê-la com seus argumentos, mais ela se apegava à decisão de seguir com ela. A jovem estava disposta a enfrentar a dureza da vida junto com sua sogra. Então, Noemi desistiu do intento de convencer Ruth a voltar para sua terra
e aceitou alegremente a conversão, revelada por ela ao verdadeiro Deus de Israel. A chave fundamental para suportarmos determinada adversidade ou para perseverarmos triunfantes durante o período de provação é a experiência do discipulado, algo que Ruth havia recebido de Noemi. Olha como é interessante. A partir daqui a gente já começa a ver a decisão clara de Ruth de ter ficado com a sogra. E a partir dessa situação, ela ter ficado com a sogra, ou ter caminhado com a sogra aproximadamente uns 10 anos, que é o que a Bíblia fala. Depois de 10 anos, os filhos faleceram, né? Os 2 filhos em sequência. E por 10 anos, Ruth começou a prestar atenção em Noemi. Ruth começou a perceber o Deus que Noemi servia, que Noemi amava, que Noemi glorificava. Ela percebeu isso tudo. Então, num momento crucial de ela tomar uma decisão na vida, a decisão dela foi permanecer não com a sogra, foi permanecer com a presença de Deus. Essa é a parte interessante. A ideia dela não foi com a sogra, foi permanecer com a presença de Deus. Ela percebia, ela tinha clareza que a sogra tinha a presença de Deus. Então, de novo, a perguntinha no começo. As pessoas que o Espírito Santo te trouxe ao teu coração, que caminham na tua caminhada, é perceptível a presença de Deus com essas pessoas? Você consegue perceber isso? Teve uma vez que eu estava conversando com o pastor Eliel, que é o pastor que agora está caminhando no Bacaxeri, e a gente conversando sobre discipulado, sobre caminhada, sobre a obra, o reino, o ministério pastoral. E ele falou, Leandro, teve um momento do meu ministério que foi muito interessante. Eu estava fazendo uma caminhada no parque, na frente da igreja, onde eu cuidava da igreja de Maringá, era pastor lá, e um dia, conversando com o Espírito Santo, ele disse que pediu discernimento para o Espírito Santo sobre as pessoas as quais caminhavam com ele. E o Espírito Santo começou a mover o coração dele sobre isso. E respondeu no mesmo horário. No mesmo momento, o Espírito Santo respondeu, falou assim, veja os frutos. Veja os frutos das pessoas as quais estão caminhando com você. E isso eu tomei muito forte para a minha vida e divido com você. As pessoas que o Espírito Santo trouxe ao teu coração agora, veja os frutos que essa pessoa que ela evidencia. Se é amor, se é paz, alegria, se é calma, se é administração, se é discernimento, se é acolhimento, se é segurança, se é palavra, se é autoridade, ou se é tudo o inverso do fruto do Espírito. Então, a partir daquela resposta do Espírito, ele começou a perceber um monte de pessoas que estavam, como ele mesmo falou, grudado nele, apenas por uma vantagem no ministério, apenas por uma colocação, apenas por status, e, na verdade, estava meio que se agarrando nele em algumas situações. E, a partir dali, ele teve o discernimento para ir não deixando de lado essas pessoas, mas ir deixando o Espírito Santo cuidar dessas pessoas, né? Cuidar o coração dele, e assim, naturalmente, as coisas foram caminhando. E é exatamente isso que o nosso estudo está falando. As pessoas que nos encorajam, as pessoas que nos fortalecem nesse tempo da nossa caminhada. O discipulado é fundamental. Foi o discipulado de Noemi para com Ruth, que confirmou, como o pastor José citou, a conversão dela ao nosso Deus. Muito interessante isso. A conversão ao nosso Deus. Se você pegar o versículo 16, você vai ver Ruth respondendo firmemente para Noemi. Não me inste, como se ela dissesse assim, não me pergunte para que eu te deixe. Não me obrigues a fazer isso. Porque aonde quer que você for, eu irei. Aonde quer que você repousares ou pousares, ali eu pousarei. Eu. E o teu povo de agora em diante é o meu povo. O teu Deus de agora em diante é o meu Deus. Então a pergunta, olha o que ela viu na vida da sogra de Ruth, que deixou essa convicção firme dela de seguir, como eu falei, a presença de Deus, não a sogra, de seguir a presença de Deus. Amém? Dúvidas até aqui, pessoal? Tá tudo tranquilo? Tá na paz, né?
Beleza. Amor, dê sequência pra gente ir. Ruth faz uma declaração clássica de fidelidade até a morte. Ela sabe o significado do amor ao próximo. O versículo 17 é um lindo e solene juramento de uma alma profundamente comprometida com outra pessoa e que está decidida a deixar o que for necessário em favor do amigo. A amizade é um sentimento bonito e desinteressado. Diz-se que é um fiel sentimento de ternura entre pessoas não necessariamente ligadas por laços de família. Que bacana. Se você tiver com a tua Bíblia aberta, você vai ver o versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí eu serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que palavra. Imagine. Eu sou franco, assim, eu não tenho nenhum amigo que talvez já tenha me falado isso, né? Eu já ouvi palavras fortes de irmãos, de amigos mesmos, né? Mas assim, com essa profundidade como ela citou aqui, eu ouso falar que ainda não ouvi. O nosso laço, o laço do casamento é esse laço, é exatamente isso. Só a morte separa. Mas ali era uma nora e a sogra. Então, o pastor José nos coloca isso ao nível da amizade, do laço da amizade. Para frente a gente vai ver que realmente elas fizeram uma aliança de amizade. Então, pergunta agora para o seu coração e para o meu coração. Realmente nós temos amigos, como diz a palavra de Deus, irmãos mais chegados, amigos mais chegados que irmãos. É aquele amigo na hora da necessidade mesmo, amigo na hora da aflição. Você tem esses amigos em que você tem essa aliança forjada pelo sangue e por Cristo Jesus? Você tem essa amizade aliançada nisso, assim? Você consegue ter essa certeza no teu coração? De algumas pessoas, já digo de algumas, porque é profundo o que a gente está estudando aqui. A vontade de Deus, como diz Salmo 133, é essa: ó quão bom que os irmãos vivam em harmonia. Não é assim que diz a palavra de Deus? Esse é um dos versículos mais equivocados que são declarados na igreja. É no sentido assim, ó, quão bom, né? No sentido assim, olha como é bom. Na verdade, o salmista está dizendo, ó, quão bom seria. Ó, quão bom que seja. Ó, quão bom, quão bom que seja real isso. Porque verdadeiramente, na realidade, é difícil. É difícil. É aquele louvor que eu falo que é um louvor de profetizar, né? É um louvor que a gente está profetizando. Cada vez que a gente ouve igreja, isso, a gente fala isso, né? Recebi um novo coração do Pai. A gente canta alegremente, pega na mão do irmão, mas na verdade, às vezes aquilo não é bem daquele jeito. Bem ajustados, totalmente ligados, né? E às vezes não é bem verdade, às vezes a gente tá lá dando a mão pro irmão, mas na verdade não quer dar a mão pro irmão, né? Tem vezes que a gente... Aí olha pro irmão e fala que o irmão é uma bênção, mas na verdade a gente não quer falar aquilo pro irmão, não quer dizer que ele é uma bênção, né? Então esse é um louvor que eu penso assim que não é de todo verdadeiro do nosso coração quando estamos declarando ele, né? Mas ele é profético para as nossas vidas, né? Que a gente possa sempre cantar esse louvor pensando que ele é profético nas nossas vidas, que a gente possa realmente viver o que ele fala, né? É bem isso. Eu entendo que quando o Espírito Santo deu ao autor essa canção, vamos pegar ela como base, naquele momento ele queria realmente falar ao nosso coração exatamente isso. O que eu e você cantamos, o que eu e você lemos precisa ser verdade nas nossas vidas. Então, como a gente já tem dito, né, a palavra de Deus ela tem que vir sobre as nossas vidas, né, e a nossa vida se moldar a isso. A gente não pode deixar a palavra se moldar a nós, não está totalmente errado. Então, a palavra vir e nós nos moldarmos a isso. E fechando é isso. Então, é uma das passagens mais fortes da Bíblia, é essa. Uma das passagens mais fortes que fala sobre amizade, sobre caminhar junto, sobre permanecer até o final da jornada junto. Porque ela fala, o Senhor faz o que quiser comigo, mas eu não vou me afastar de você.
Se eu tiver que morrer para ficar junto com você, eu vou morrer junto com você. E lembrando, é uma nora falando com uma sogra. Não é uma filha para a mãe, nem um pai para o filho. É uma nora falando para a sogra. Então, de novo, não é pela sogra, é pela presença de Deus. Ela viu algo sobrenatural na sogra, que era a presença de Deus. Amém? Seguindo lá, amor? Glória a Deus. Que possamos ter essa mesma disposição em relação às pessoas com quem estamos fazendo a jornada da vida, levando-as a aceitar o nosso Deus como seu Deus. Note que a declaração de Ruth sobre Deus não é uma declaração de fé superficial, mas é de uma profundidade inabalável. Por que Ruth tomou esta decisão tão séria em sua vida? Porque ela renunciaria a tudo que considerava importante em Moabe para ir voluntariamente para Belém na companhia de Noemi? Qual foi a sua motivação? O fato é que ela havia convivido por 10 anos com Noemi e viu que ela expressava um tremendo caráter piedoso. Foi exatamente isto que motivou Ruth a seguir Noemi. O bom testemunho de fidelidade a Deus. Quanta gente vive ao nosso redor na expectativa de ver em nós esse estilo de vida? Quantas dessas pessoas se decepcionam por não verem o caráter de Deus expresso em nossa vida diária? Isso aí é uma verdade. Isso aí, o que André acabou de ler, o que o pastor Josadá colocou no livro, isso precisa ser verdade nas nossas vidas. Tem um pastor uma passagem que é muito conhecida, né? Que a gente não precisa falar, né, sobre Cristo, no sentido assim, ficar sempre falando, não, as pessoas têm que ler. Paulo nos apresenta, ele nos coloca como as cartas vivas dele, quando ele escreve para a igreja de Filipos, se não me engano, me perdoe se eu estiver confundindo a carta. Ele fala assim, ó, a leitura que as pessoas veem em vocês nos basta, conforta o nosso coração. E é isso que realmente a gente precisa vivenciar. Talvez o Du tenha pessoas que ele esteja orando, intercedendo e gostaria que as pessoas se rendessem a Cristo e conhecessem o Salvador. Eu não tenho dúvida que Isaías tem pessoas que ele intercede, que ele ora, que ele deseja que conheçam a Cristo. A Lu, a mesma forma, eu, Andréia, todos nós temos pessoas as quais nós desejamos que essas pessoas se rendam a Cristo, conheçam o Salvador, desfrutem da verdadeira vida em abundância, que é Jesus Cristo. Mas, veja só, por 10 anos, Ruth viu isso em Noemi. Em nenhum momento a gente viu Noemi impondo alguma coisa. Pelo contrário, ela chegou e falou, vocês estão livres, vocês podem ir para a casa de vocês, vocês podem ir para a cidade de vocês, vocês não precisam me seguir, vocês podem tomar a vida de vocês. Mas a decisão já estava no coração dela. Como eu falei, ela viu a presença de Deus na sogra. O caráter, né? O caráter de Deus. Ela viu isso. Então, talvez pessoas que você esteja, e eu, né? Você e eu me coloco como primeiro disso, né? Nos esforçando, tentando, achando uma maneira de trazer aquela pessoa para Cristo com palavras, falando, convidando para ir para a igreja, mandando louvor, mandando devocional, enfim. Qual o empenho que eu e você estejamos fazendo? Às vezes, o que Deus quer é que a pessoa faça exatamente a leitura nas nossas vidas. E isso é muito forte com pessoas que nós temos amizade há muito mais tempo, principalmente aquelas que nos conheciam antes da conversão. Amigos do Du, amigos da Lu, amigos do Isaías, que nos conheciam, amigos, né, do nosso convívio, antes da nossa conversão, que olham para nós hoje e dizem assim, o que tem de diferente com você? O que você está tão estranho? Você está diferente? O que está acontecendo? É a deixa. É tudo que a gente precisa para daí sim a porta da graça escancarar e aí é pregar todo o tempo, como diz Paulo, pregar tempo e fora de tempo. Mas se não der para isso, é o testemunho. Tanto que Jesus fala, fiquem em Jerusalém, sejam revestidos de poder, pois vocês serão as minhas testemunhas. Testemunha só fala o que ela vê.
Se nós formos para um julgamento, o juiz com certeza vai colocar, fala somente a verdade com a mão na Bíblia, em alguns casos, igual o presidente americano, né? Não queria ser presidente americano nunca, ele jura perante a Bíblia ali. Ele fala assim, somente a verdade, nada mais que a verdade, porque você é punido até de ser preso. Você tem que falar a verdade, porque você é uma testemunha do que você viu. Nós testemunhamos o que nós não vimos com os nossos olhos carnais, mas nós vimos com os olhos da fé, pela graça de Deus. Por isso que Jesus fala assim, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, não tocaram, mas sentiram o Espírito Santo de Deus. É isso que a gente vive hoje nesse tempo. Foi exatamente isso que Ruth viu em Noemi. Exatamente isso. A presença do Deus vivo na vida de uma mulher de Deus. Isso vale para Lu, vale para Isaías, vale para o Du, para André, para mim. Isso precisa ser um compromisso na nossa caminhada, que as pessoas tenham essa leitura de Jesus sempre sem precisar falar. Na leitura, no caráter de um homem e de uma mulher de Deus. Amém? Alguém quer pontuar alguma coisa, comentar uma coisa? Só nós estamos falando aqui, gente. Vamos lá, vamos interagir um pouco aí. Du, fala aí que eu sei que você é bom com as palavras, rapaz. Você escreve bem, então você fala bem. Isaías, Lu. Vamos lá, é interativo. Vamos lá, vamos bater um papo aí. Se a gente pegar uma pergunta muito forte lá de Gênesis, né? Quando Deus falou para Adão, né? Onde estás, né? Então, assim, se nós responder essa pergunta para ele todos os dias, que é onde a gente já acorda, a gente vai caminhar corretamente, né? Com certeza, o desejo dele é comunhão, por isso que ele pergunta, onde que você está? Ele está procurando. É. E Jesus mesmo fala, eis que vem o tempo e já chegou, em que o Pai busca os verdadeiros adoradores. Não é os cantores, não é isso, é os adoradores, aqueles que vivem uma vida em adoração para Deus. Adoração é isso, é uma ação de adorar a Deus. Por isso que você pega ao contrário a palavra, adoração, uma ação de adorar a Deus. Adorar, clamar, agradecer a Deus, glorificar a Deus, é isso. É bem isso. Muitos de nós pensam que a adoração é só um louvor, né? Com certeza, com certeza. E aí, Lu? Tranquilo. Tá mesmo? Tranquilo. Que bom. Isaías. Isaías tá quietinho hoje. Eu vejo que... Tá ouvindo? Tô ouvindo. Manda lá. Eu vejo que Ruth via em Noemi, apesar de Noemi ter falado para ela que não tinha nada para oferecer para ela, né? É como que eu sou uma mulher velha, por acaso vocês vão ainda eu ter filhos, eu nem marido tenho. E Ruth viu em Noemi uma sinceridade muito grande, porque Ruth não tinha por que seguir Noemi, né? Noemi não tinha nada para oferecer para ela. Era muito mais vantagem para Ruth fazer igual a outra fez, voltar lá para a casa da mãe dela, do marido, do falecido marido dela, e ver se tinha outro irmão dele para casar lá, né? Porque naquele tempo casava-se com irmão, né? E irmão do falecido. E Ruth não. Ruth estava vendo em Noemi alguma coisa de Deus realmente. E o Leandro falou aí como é que de ter amigos, né? Ruth viu em Noemi uma verdadeira amiga, né? Uma mãe, né? E essa mãe não tinha muita coisa para oferecer para ela. Então eu vejo ali eu me lembrei também de Eliseu e Elias, sabe? Então falou assim, fica aqui, né? Ele falou, eu não fico não, onde o senhor foi eu vou junto. E foram até... Repetiu 3 vezes, até enxergar pro alto lá, ele ficou junto. É bem isso. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu acredito assim que ao longo do estudo a gente vai passar por isso. Ela mesma fala, excelente colocação, perfeita a tua colocação, Isaías, quando você falou que ela não tinha nada a oferecer. Então, não tinha nenhum benefício material, mas tinha a parte mais importante, a coisa mais importante, não seria coisa assim, o tesouro mais importante, que é o caráter, como a Andréa falou, o caráter de Deus. Ela via na sogra uma mulher de Deus, tanto que ela fala, o teu povo é o meu povo.
ela se aliançou. O teu Deus, que você crê, que provavelmente ela viu muitas vezes em ações de fé, em dificuldade, tanto que ela, assim, Noemi, ela passou muita dificuldade. Perdeu o marido, perdeu 2 filhos, ficou sem posse, saiu da sua terra, perdeu tudo, na verdade. Na sequência, ela fala assim, Todo-Poderoso, como se estivesse dizendo assim, Todo-Poderoso está me moendo. Moendo por quê? Porque Deus está tratando o caráter. O que isso quer dizer? Du, se está tendo dificuldade. Isaías está tendo dificuldade. Lu está tendo dificuldade. Andréia, Leandro, não é porque Deus quer nos fazer sofrer, pelo contrário. A palavra de Deus fala que toda a tribulação é que é para a nossa fé, ela saia fortalecida. Isso redunde em plenitude em todas as áreas, em todas as coisas. Então, por isso que ela fala assim, eu saí daqui tendo e voltei não tendo, fisicamente, materialmente, mas cresceu no caráter, cresceu na fé. Tanto que ela fala que na fé ela cresceu. Então, é bem isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Seguimos lá? Acho que eu vou ler mais esse aqui, para não passar da horário. hora. Noemi temia a Deus e conhecia os seus caminhos. Este era o grande segredo dela. Ruth contemplou tudo isto, especialmente a maneira como Noemi agiu diante das dificuldades e demonstrações de sua experiência com Deus, não maldizendo nem culpando os outros pelo que acontecia. Isto, sem dúvida, contrastava com o modo como o seu povo, os moabitas, reagiam diante das situações desfavoráveis da vida. Foram muitas horas, dias, meses e anos de aprendizado sobre o Deus Todo-Poderoso de Israel. O discipulado de Noemi para Ruth foi de uma profunda formação espiritual, em conexão com a mudança de caráter. A vida de Noemi marcou tão positivamente a vida de Ruth que esta não queria perdê-la de vista, pois aquela era uma pessoa singela de alma, que expressava o caráter do próprio Deus. Mesmo que naquele momento não se sentisse tão forte assim. O fato é que Ruth não perdeu nada. Aproveitou toda a oportunidade para aprender acerca de Deus através de Noemi. Mais tarde, o Deus de Noemi passaria a ser também o Deus pessoal de Ruth. Noemi levou Ruth consigo e ajudou a mudar sua vida para melhor. Ruth seguiu Noemi, sabendo que ela estava numa situação desfavorável, numa condição de desesperança quanto ao seu futuro e esmagada psicologicamente pela dor de estar viúva. A relação de Ruth e Noemi mostra uma das cenas mais lindas de toda na Bíblia. Uma sogra e uma nora, fazendo aliança entre si. Aprendemos com Ruth que a verdadeira amizade é capaz de grandes feitos em favor do amigo. Através desta atitude, Ruth tornou-se um dos maiores exemplos de renúncia em favor de um amigo. Que temos na Bíblia... Não, acho que eu pulei 2 folhas. Não, tá certo. De um amigo. Que temos na Bíblia. Como esta virtude tem se tornado rara no meio do cristão. Hoje, sacrificar o que é e o que se tem em favor de outra pessoa. Vemos muita gente fazendo algo em favor do próximo, mas sempre condicionando ao que isto vem lhe proporcionar em troca. Ruth, porém, aliou-se a Noemi conscientemente de que não receberia nada em troca. Glória a Deus por isso. Olha só, foi exatamente o que o Isaías comentou há uns instantes atrás. Exatamente. Não tinha nada a oferecer a sogra para a nora. Foi o oposto. Ela decidiu seguir o Deus de Israel, seguir o Todo-Poderoso. Ela optou pela salvação. Ela optou pela graça de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta, para a gente poder fechar esse tempo. Quero até abrir aqui os microfones para a gente debater só esse ponto final.
Você já teve uma Ruth no teu caminho? Não necessariamente uma mulher Ruth. Você já teve alguém que se achegou a você? A semelhança, né? Você já teve alguém que se achegou a você para conhecer a Cristo? Para dizer assim, eu quero aprender, eu quero te seguir, eu quero caminhar com você, eu quero aprender com você, eu quero o que você tem, eu quero transformar minha vida do mesmo jeito que eu sei que Deus transformou a tua vida. Você já teve uma Ruth assim na tua vida? Deixa o Espírito Santo soprar aí. Você já teve? Quantas Ruth você já teve na tua vida? Talvez você já possa ter tido muitas Ruth. Você soube cuidar bem dessas Ruths que Deus colocou no teu caminho? Talvez você possa dizer assim, Leandro, não, eu acho que exatamente como a gente estudou, que ainda não tive. Então, quero te dizer assim, se prepare. Se prepare, porque vai ter muitas Ruths. Vão ter muitas pessoas que Deus vai aproximar e já está aproximando e já aproximou de mim e de você, para que exatamente essa leitura de Cristo, essa pessoa possa ver. Ela deseje isso. Ela anseie por isso, que a Bíblia fala que a nossa alma anseia por Cristo. E nós precisamos de Jesus Cristo, desesperadamente em todas as áreas da nossa vida. Nós nem entendemos, nós nem compreendemos exatamente o quanto nós precisamos de Cristo. Mas as pessoas, assim, vivenciando o mundo, quando elas se deparam com algo assim, quando elas se deparam com uma pessoa que tem algo diferente, não material, não bens, não coisas, perdoa a palavra, banais para oferecer, mas realmente tesouros celestiais, como a palavra de Deus diz, né? Deposite no céu, que lá traça nem ferrugem come, nada disso corrói. Então, quando as pessoas se deparam, né, se encontram com pessoas assim, é um choque de realidade. Eu falo porque eu fui uma Ruth assim, e eu sou muito uma Ruth assim. Eu fico assim desesperado por alguém que me ofereça algo a mais de Cristo. Quando Deus, na infinita graça, colocou um casal que cuidou de nós, que foram os nossos líderes, né, o Jorgito e a Fábio, eu glorifico a Deus pela vida deles. Porque nós chegávamos 7 horas da noite na casa deles e nós saíamos de lá 1 hora da manhã, 1h30 da manhã, num discipulado, célula, assim, quando foi, assim, exatamente quando foi revelado. O que é a palavra revelado? É tirar o véu. Revelar, saiu o véu. Aquilo deu clareza, caiu as escamas dos olhos. O engano de Satanás já não estava mais no nosso coração, na nossa alma. Deus foi limpando todas as coisas. Então, todos os dias eu queria estar com o meu líder. Todos os dias eu perguntava alguma coisa, tanto que eu até constrangia ele, até falava, cara, vai com calma, vai com calma. No tempo, Deus vai te ensinar, Deus vai te falar. Eu fiquei assim, era algo novo para mim. Eu fiquei sedento por isso. E não tenho dúvida que com o André foi a mesma coisa. Então, eu fui muito uma Ruth, assim. E sou muito uma Ruth, assim. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero conhecer mais a Cristo, eu quero caminhar com pessoas assim. Tanto que a palavra de Deus fala, você quer ser sábio? Ande com sábio. Muito simples. Você quer ser uma pessoa sábia? Ande com sábio. Não é que nós somos melhores ou piores que as pessoas, não é isso. A sabedoria, ela não tem marca, ela não tem idade, ela não tem cor. Ela tem o Espírito de Deus. É o princípio, é o temor a Deus, é o Espírito de Deus que nos leva a temer a Deus e recebemos a sabedoria que vem do alto. Também é assim. Quantas Ruth você já teve na tua vida? E aí, Du? E aí, Isaías? E aí, Lu? E quantos vão ter mais além dessas, né? Quantas vão ter? Se não teve, a frase é essa: se prepare. Se prepare. Ainda mais agora, eu já digo assim, ainda mais, e glória a Deus por esse ainda mais agora, quando a igreja retornar, quando a igreja voltar. Seguidamente a gente recebe mensagem de pessoas dizendo quando a igreja vai abrir, quando eu posso ir na igreja, quando eu posso visitar a igreja. Tem pessoas que estão acessando, estão acompanhando os cultos que não são da nossa igreja. Estão vindo na escola dominical, estão acompanhando, são pessoas que querem conhecer a igreja, querem conhecer a Lu, querem conhecer Isaías, o Du. São pessoas que são Ruth, querendo conhecer o Todo-Poderoso.
que Deus está aproximando de mim e de você nesse tempo. Então é exatamente isso. Se não teve, se prepare. Se prepare. Maravilha, gente? Maravilha. O estudo segue, ele é longo, mas a gente vai fracionar ele para, na semana que vem, a gente concluir essa linda do estudo, dessa parte da amizade, do caminhar junto na caminhada, do discipulado, a importância do discipulado, a importância do estar junto. Né? Necessariamente não precisa estar fisicamente, agora é um momento difícil, né? Mas testemunhar o Senhor. Testemunhar o Senhor. Benção? Amém. Lu, quer comentar algo? Isaías, Du? Tranquilo. Tranquilo? Tudo certo? Só falar. Muitas Ruths vêm até nós, né? Para nós confortá-la e a gente acaba querendo se esquivar um pouco, né? Tentando pegar uma outra linha. Só que nós sai dessa aqui e nós vai encontrar uma outra ali, bem próximo. Não temos a chance de estar se desviando. Nós temos que aceitar, né? O que Deus promete para nós, né? Exatamente. É verdade. Por isso que a gente tem que ser um pouquinho de Noemi e um pouquinho de Ruth, né? Sim. A gente tem que ser Ruth, aquela que nem o Leandro falou, que está sedenta para, né, realmente conhecer verdadeiramente Deus, né? E ser Noemi, que apesar de ser viúva, de ter uma idade avançada, de, né, não ter mais os filhos, de não ter era nem beira, porque ela não tinha nenhuma perspectiva da vida dela ali para frente, mas ela sabia que, apesar de todas as dificuldades, a glória que viria seria muito maior, né? Então, que a gente possa ser um pouquinho de Noemi e um pouquinho de Ruth todos os dias da nossa vida. Ai, que benção, isso, hein? Que maravilha. Amém. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu tinha uma Noemi que está aqui junto com nós, que era o irmão Isaías. Eu me espelhava muito, eu gostaria de estar sempre junto com ele, assim, sabe? Para captar muitas coisas do conhecimento dele. Olha aí, que benção. Então eu estava com o Ruth e ele com o Noemi. Que benção isso. E é uma pessoa que ajudou, assim, né, na caminhada. O Isaías, né, o irmão Miguel. Então são pessoas que me ajudou no começo. Que bênção, que bênção. Que maravilhoso ouvir isso, Du. Tenho certeza que isso também soa bem ao coração do Isaías. E a glória é de Deus. A glória é de Deus. O maravilhoso é isso, ele cruza os nossos caminhos, ensinando um pouquinho do Du para mim, do Isaías para mim, da Lu para mim, da Andréia para mim, de mim para vocês. E assim a gente vai caminhando exatamente como ele deseja, como corpo de Cristo. Onde o braço não é maior que a mão, nem o pé é mais importante que o olho, não. Todos têm a mesma função. Por sinal, a Bíblia fala que aqueles membros mais simples são aqueles que necessitam a maior honra. Então, quando eu e você nos depararmos com uma pessoa da nossa igreja, do nosso convívio, ou do corpo de Cristo, não interessa a denominação, mais simples, essa é a palavra de Deus. Diz que necessita, ou é para nós mais honrarmos essa parte do corpo. Então, é bênção isso. É bênção isso. Bênção isso. Gente, algum pedido de oração? Algo para a gente estar apresentando diante de Deus agora nesse tempo? Tranquilo? Nenhum pedido de oração? Com certeza tem, mas enfim. Tranquilo, a gente ora no geral para concluir aqui. Maravilha? Fecha teus olhos, abre o teu coração. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pedir que Ele continue a soprar o Espírito Santo dele sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre tudo que Ele quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amado Senhor, querido Pai, te louvamos, Jesus. Te louvamos, Senhor Deus, por esta palavra tão maravilhosa que é a Tua palavra, Senhor Jesus. Que passagem linda e maravilhosa de Ruth e Noemi. Nós realmente não entendemos o quão profundo foi isso, o quão difícil foi para Noemi
perder marido, perder filhos, perder casa, perder tudo, mas não perder a esperança no Senhor. O Senhor a aproximou Noemi do coração dela e ela o coração de Noemi. Então, essa aliança entre as duas transcende épocas, transcende tempo e nos ensina que nesse tempo nós também não devemos caminhar sozinhos. Então, obrigado por o Senhor ter colocado o Du, o Isaías, a Lu, a tua igreja, Senhor Jesus, nos nossos caminhos. Obrigado por todo o teu povo, obrigado pela tua graça. E que esse estudo, ele realmente, durante essa semana, fale ao nosso coração, que o teu Espírito Santo continue a soprar, continue a nos ensinar, a ministrar exatamente o que o Senhor quer sobre as nossas vidas. E pedimos, Pai, a tua mão estendida, guardando as nossas casas, guardando os nossos queridos, nossos familiares, nos protegendo, Pai, de toda essa situação que ainda permanece de doença, das pragas espalhadas pelo mundo afora. Senhor Jesus, guarda o teu povo, livra-nos, Pai. Dá-nos a força necessária nesse tempo. Nos dê a certeza e a confiança em que não estamos sozinhos. Pelo contrário, o Senhor nunca nos abandona. O teu amor sempre nos alcança dia após dia. Obrigado por isso e continua, Pai, ministrando o nosso coração nessa quarta-feira. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor Deus.